Eu achei a resposta do Fabrício Bruno muito boa, assim, no sentido de esclarecer exatamente qual é o tipo de relação, o tipo de conversa que eu imagino, e depois eu posso perguntar até pro Fábio, completamente corriqueira, de um objetivo de um jogador, de um treinador que não vê necessariamente ele como a principal escolha, e segue a sua vida. Tudo certo, né? O Fabrício foi muito transparente, colocou em panos limpos ali, suposto atrito com o Filipe Luís. E é um desejo legítimo do atleta de querer ter mais espaço. Então eu tive sim uma conversa com ele, ele foi muito claro comigo, muito aberto. Eu acho que é dessa forma que tem que ser, muito transparente, muito honesto. Falou, Fabri, tem algumas coisas em você que não se encaixam no meu perfil, mas pô, a gente pode tentar melhorar e tal. Tudo bem, e tá tudo certo, é escolha do treinador e eu respeito. Eu nunca fui um cara, muita gente fala, mas ele pode ser o cara que pode contaminar o grupo. Eu nunca fui esse cara. Muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado. Isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Muitas vezes as pessoas do Rio de Janeiro, ele se vive disso. As pessoas querem implantar o ódio em cima de uma coisa que não tem. Eu fui muito aberto isso com ele. Eu falei, Felipe, eu preciso disso, eu preciso voltar ao radar de seleção, eu tenho objetivos na minha carreira, eu só tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar pro futebol ainda. E eu quero entregar tudo que eu posso dentro do futebol, vivendo minha melhor fase da carreira, o auge físico, técnico e tático. Então, ele falou, Fabri, tudo bem, te entendo, sem problema nenhuma, pode viver sua vida. E o cara que sabe tudo que eu passei para conquistar e chegar até hoje, e o cara, a partir do momento que ele faz isso, ele entende o lado humano do jogador, ele entendeu o meu lado humano. Pois é, nesse vídeo, né, a gente vai ver a apresentação do Bolassi e do Marquinhos recebendo a camisa do Alexandre Matos, né, e veremos também a entrevista do Fabrício Bruno. Lá ele fala que não tinha problema nenhum com o técnico, é tudo intriga da imprensa, aquelas coisas que a gente já sabe que a imprensa costuma fazer. Eu sou o Dades Pereira, do canal Cruzeiro Velho Raposo. Peço que deixe o like, comente e compartilhe. Ontem também, né, a gente transmitiu a excelente classificação do Cruzeiro na Copinha, vencendo o América do Rio nos pênaltis, com uma participação sensacional do Otávio, do Marcelo, o goleiro Marcelo. Uma grande participação, jogou muito bem, né? E o Cruzeiro foi para outra fase. Provavelmente pega a Portuguesa, tem que ver ainda, eu não consegui acompanhar a tabela. Mas é isso aí, tá esse vídeo aí para vocês, né? Vocês curtam, vá até o final, né? Tá interessante a entrevista do Fabrício, né? E a mídia enchendo a bola do time do Cruzeiro, como o de costume, né? O Cruzeiro está na mídia, está agarrado mesmo, é o Cruzeiro que está chamando a atenção da mídia. Então vamos ao vídeo. Saídas. O Fabrício Bruno saiu do Flamengo, voltou a vestir a camisa do seu time de coração, que é o Cruzeiro, e falou sobre a relação com o Filipe Luís e também nesse momento de estão tentando implementar, colocar alguma briga ou ódio na relação deles. O Filipe é uma ótima pessoa, um excelente treinador, vai ser uma das potências do futebol brasileiro e talvez mundial, pelo que ele estuda, pelo que ele pratica no dia a dia. E eu tenho que ter essa conversa a partir do momento que eu vejo que as coisas não tem posicionamento de ninguém. Então eu tive sim uma conversa com ele, ele foi muito claro comigo, muito aberto. Eu acho que é dessa forma que tem que ser, muito transparente, muito honesto. Falou, Fabri, tem algumas coisas em você que não se encaixam no meu perfil, mas pô, a gente pode tentar melhorar e tal. Tudo bem, e tá tudo certo, é escolha do treinador e eu respeito. Eu nunca fui um cara, muita gente fala, mas ele pode ser o cara que pode contaminar o grupo. Eu nunca fui esse cara. Muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado. Isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Muitas vezes as pessoas do Rio de Janeiro, ele se vive disso. As pessoas querem implantar o ódio em cima de uma coisa que não tem. Eu fui muito aberto isso com ele. Eu falei, Felipe, eu preciso disso, eu preciso
voltar ao radar de seleção. Eu tenho objetivos na minha carreira, eu só tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar pro futebol ainda. E eu quero entregar tudo que eu posso dentro do futebol, vivendo minha melhor fase da carreira, o auge físico, técnico e tático. Então, ele falou: Fabri, tudo bem, te entendo, sem problema nenhuma, pode viver sua vida. E o cara que sabe tudo que eu passei para conquistar e chegar até hoje, e o cara, a partir do momento que ele faz isso, ele entende o lado humano do jogador, ele entendeu o meu lado humano. Eu achei a resposta do Fabrício Bruno muito boa, assim, no sentido de esclarecer exatamente qual é o tipo de relação, o tipo de conversa que eu imagino, e depois eu posso perguntar até pro Fábio, completamente corriqueira, de um objetivo de um jogador, de um treinador que não vê necessariamente ele como a principal escolha, e segue a sua vida. Tudo certo, né? O Fabrício foi muito transparente, colocou em panos limpos ali, suposto atrito com o Filipe Luiz. E é um desejo legítimo do atleta de querer ter mais espaço. E aí uma coisa, a gente falando do Endrick, é o Endrick com 18 anos ser reserva do Real Madrid. Outra, o Fabrício Bruno, com quase 30 anos, querer realmente ser protagonista, estar no radar de seleção. E o Fabrício Bruno começou muito bem a temporada no ano passado. Teve o gostinho da seleção, né? E deve ser difícil você esquecer isso, né? E jogou na seleção e foi bem. Se destacou nos amistosos com o Dorival. Então é um direito legítimo, de fato, de querer buscar mais espaço. O Fabrício Bruno acaba perdendo espaço com o Filipe Luiz, porque o Filipe Luiz valoriza uma saída de bola muito sustentada, ele prioriza zagueiros mais técnicos, e o Fabrício Bruno, ele tem grandes diferenciais: recuperação, velocidade, um zagueiro de imposição no jogo aéreo, mas na saída de bola não é que seja ruim, ele sabe sair jogando, mas Léo Ortiz e Léo Pereira são opções mais técnicas, e é natural que o técnico que prioriza esse tipo de jogo opte por esse tipo de zagueiro. E no Cruzeiro, o Fabrício Bruno vai ter esse desafio também, porque o Diniz exige muito do zagueiro na saída de bola, mas o Diniz também, ele é um cara que potencializa jogadores. Então o Fabrício Bruno pode ter enxergado isso. Olha, o Diniz pode ter mais boa vontade em me aprimorar nesse aspecto do que o Filipe Luiz. E realmente ele tem mais chance hoje de ser titular no Cruzeiro do que no Flamengo, até pela concorrência. Muito bem. Eu não sei exatamente ao que ele se refere quando ele diz tentativas de criar problemas e inventar e tal. Certamente alguém disse ou escreveu alguma coisa que ele não gostou. Mas, na verdade, isso importa menos, né? Porque qual é o problema de um jogador querer deixar um clube grande para ir para outro clube grande? E mesmo que o destino dele não fosse o Cruzeiro, fosse, como poderia ter sido, um clube de metade de tabela na Inglaterra, um clube de metade de tabela na França, porque ele tem objetivos que ali onde ele está, ele não consegue alcançar. Qual é o problema de fazer esse movimento? O próprio BAP, ele tinha falado sobre, o Fabrício Bruno foi uma combinação de fatores, o jogador não queria estar aqui, mas... Muito provavelmente. E ele explicou o motivo de não querer estar aqui nesse sentido, né? Foi bom ele esclarecer, até para o Filipe Luiz, porque pode chegar no meio da temporada, torcedor rubro-negro. Mas liberaram o Fabrício Bruno. Não. Olha, era um desejo do atleta. Exato. Ficou muito claro isso. Acho que ficou muito claro o posicionamento de todos, né, Mário? Acho que isso é importante. Porque, assim, para o Flamengo, seria muito bom ter o Fabrício como composição de elenco, um jogador ali para brigar por posição. A fatura de zagueiros ali, né? Existe, isso. Tem bastante gente. O Flamengo, ele se moldou para ter jogadores qualificados brigando por posição. Com relação ao Filipe Luiz, ficou muito claro desde o início que o Fabrício não era uma opção para ele. Porque